Fala galera, tudo certinho? Sejam bem-vindos aí mais uma vez. Sou o Vitor, o seu professor de Direito Penal. Legal, pessoal? E hoje nós traremos para vocês mais um tema aí de Direito Penal parte geral muito importante para concursos públicos, legal? E principalmente aí para as carreiras policiais, que é o famoso concurso de crimes, legal? Antes de mais nada, gostaria de convidar vocês para se inscreverem no nosso canal, caso não seja inscrito. Deixe o seu like no início do vídeo, porque ao final você acaba esquecendo, legal? Deixe aí seu feedback nos comentários para a gente poder melhorar aí o conteúdo, legal? Vamos trabalhar, pessoal, sem mais delongas, vamos trabalhar. Então tá aí Direito Penal, parte geral, professor Victor Magalhães, minhas redes sociais estão aí para vocês acompanharem lá nossos conteúdos, beleza? E o assunto é o concurso de crimes. Pessoal, o concurso de crimes é um assunto muito importante porque ele implica numa série de outras questões que vocês conseguem ali fazer essa eliminação. Vocês conseguem fazer a análise da questão e aí vocês conseguem aí gabaritar a parte geral, principalmente quando cobra apenas a parte geral. Legal? Vem comigo aqui para o slide. Então qual que é o conceito? Vamos começar do princípio. Qual que é o conceito de concurso de crimes? Pessoal, é um instituto que se verifica quando o agente, mediante uma ou várias condutas, pratica duas ou mais infrações penais. Primeira observação aqui, pessoal. Vem comigo aqui para o quadro. Quando o conceito traduz a ideia de que o agente, mediante uma ou várias condutas, uma ou mais, pratica duas ou mais infrações penais, nós temos que lembrar do conceito de infração. A infração penal é gênero da qual comporta os crimes e as contravenções. Legal? Então, o agente, mediante uma ou várias condutas, pratica uma ou mais infrações penais, ou seja, pode ser crime ou crime com contravenção. Beleza, pessoal? Vem comigo para o slide, eu chamo a atenção que não se confunde com o concurso de pessoas e nem com o concurso de normas. Pessoal, isso é muito importante porque isso cai em prova. O concurso de crimes é diferente de concurso de pessoas e diferente de concurso de normas. Aqui também, pessoal, no concurso de normas, é o chamado conflito aparente de normas penais. Por quê, pessoal? Porque o concurso de crimes, a primeira ideia é que faz parte da teoria da pena. Da teoria da pena. O concurso de pessoas, ele faz parte da teoria do crime. E o concurso de normas, ou o conflito aparente de normas, é a teoria da norma. Teoria da norma penal. Veja, todos são institutos da parte geral. Contudo, o concurso de crimes faz parte, integra a teoria da pena. O concurso de pessoas integra a teoria do crime. E o conflito aparente de normas integra a teoria da norma. No concurso de crimes, a gente está trabalhando a pluralidade objetiva do crime, ou seja, a pluralidade de crimes. No concurso de pessoas, nós estamos trabalhando a pluralidade subjetiva do crime, ou seja, a pluralidade de agentes, de pessoas que cometem os crimes, ok? E no concurso aparente de normas, ou no conflito aparente de normas, melhor dizendo, é aquela questão de uma ou mais normas serem aplicáveis ao caso e teremos que ali resolver esse conflito aparente e aplicar apenas uma. Então, muita atenção. No conceito, já extraímos essas três informações muito importantes e que são, não se enganem, são exploradas pelo seu examinador. Legal? Então, quais aí que são os critérios de aplicação da pena dentro do concurso de normas, de concurso de crimes, melhor dizendo? Pessoal, os critérios que o sistema brasileiro adotou, dentre todos, os mais importantes, que são os mais cobrados em prova,
são os critérios da soma, ou cúmulo material, e a exasperação, que é o aumento das penas de um dos crimes. Veja, pessoal, o concurso de crimes é uma pessoa ou várias pessoas cometem um ou mais crimes. Se eles cometem um ou mais crimes, quais são os critérios adotados aí para a gente apenar, para a gente aplicar a pena? O primeiro critério é o cúmulo material. Suponhamos que determinado crime tem a pena de 2 anos. E o agente comete um segundo crime com a pena de 4 anos. E um terceiro crime com a pena de 6 anos. Ora, ele incorreu num concurso material, nós vamos ver. Ele praticou 3 condutas, praticou 3 crimes. O primeiro critério é o cúmulo material, é a soma desses crimes que resulta em 12 anos. Beleza, pessoal? Esse é o primeiro critério, é uma soma matemática, aritmética mesmo, simples. Legal? E o segundo critério é o critério da exasperação. Suponhamos que, no mesmo contexto, determinado agente comete um crime que é apenado com 3 anos, um segundo crime que é apenado com 3 anos e um terceiro crime que é apenado com 3 anos. A depender do caso, nós vamos ver aqui, os crimes podem ser apenados com apenas de um deles, se idênticas, ou seja, as penas são idênticas, só que em qualquer caso a gente exaspera a pena. A gente pega e aplica apenas os 3 anos, contudo aumentada, seja de 1/3, seja de metade. É isso que é o critério da exasperação. Na soma, né, o cúmulo material, a soma matemática simples, soma as penas, aplica. No caso da exasperação, você pega a pena de um dos crimes, quando elas são idênticas, né? E em todos os casos aumentam, mas isso a gente vai ver em relação a cada espécie, modalidade de concurso. Volta aqui comigo para a tela. Então tá aí os critérios. É o cúmulo material, que é a soma simples, e aí também o critério da exasperação, que exasperar é você pegar uma pena e subir o patamar dela. Legal? E aí, quais são as espécies de concurso de crimes? Existe o concurso material, o concurso formal e o crime continuado. Vem aqui comigo para o quadro. Essas 3 modalidades, pessoal, estão previstas expressamente no Código Penal e por ser uma matéria muito detalhada, com muitas nuances, nós vamos ver cada uma dessas espécies separadamente. A primeira delas é o concurso material. Vem aqui comigo. O concurso material está previsto no artigo 69 do Código Penal e prevê o seguinte: quando o agente, olha o destaque, pessoal, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa das penas de reclusão e detenção, executa-se primeiro aquela. Vou só finalizar esse raciocínio, completar esse raciocínio com esse final do dispositivo. Porque o que acontece? Vem aqui comigo para o quadro. Quando o agente, em concurso material, ele pratica um crime apenado com reclusão e apenado com detenção, o dispositivo fala, executa-se primeiro a reclusão, porque é mais grave, pessoal. A reclusão é mais grave que a detenção. Então, ele primeiro cumpre a pena mais grave, depois cumpre a pena mais leve, que é de detenção, ele pode ter ali seus benefícios de progressão de regime. Legal? Volta aqui comigo. Então, vamos lá. Mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes. E aí eu chamo a atenção para vocês que o critério do cúmulo material, ou seja, a soma das penas. Como que funciona isso, pessoal? Suponhamos que o agente delitivo, ele quer efetuar um crime de furto, um crime de furto. Vamos supor que ele está ali e a vítima está aqui, legal, com a sua carteira dando sopa aqui. O que ele faz? Ele vem sorrateiramente e furta, artigo 155 CP, a carteira. Furtou a carteira. No momento em que ele consumou o crime de furto, ele subtrai a carteira e começa a se deslocar, né, para fora daquela localidade onde a vítima foi afetada, legal? Só que num determinado momento a vítima percebe que ele foi furtado
e descobre, vê, fala assim, foi aquele fulano ali, foi ele que furtou. Ele se dirige para o agente criminoso e provoca. Me devolve, não sei o quê, tá aquele negócio todo. O agente, no susto ali, ele vai e resolve matar a vítima. Veja que no mesmo contexto fático, o agente furtou num primeiro momento, né? E ali, determinada situação o compeliu a cometer um crime de homicídio. Então, pessoal, aqui estamos diante do concurso material de crimes, ou seja, em duas condutas. Na primeira conduta ele furtou e na segunda conduta ele matou. Aqui nós vamos aplicar o critério da cumulação. O juiz vai verificar no caso concreto a pena aplicável por um homicídio, a pena aplicada para o furto e somar as duas. Vem comigo aqui para o slide. É isso que quer dizer o artigo 69. Olha, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes. Aí aqui, no nosso caso, os crimes não foram idênticos. Por que não foram idênticos? Porque um é um crime contra o patrimônio e no outro crime contra a vida. Né? Só que em ambos os casos, volta aqui comigo para a tela. Olha, em ambos os casos, aplica-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. Ou seja, independente se os crimes são idênticos ou não, poderiam ser 2 furtos ou 2 homicídios. O critério aqui, por ser 2 ou mais condutas praticando 2 ou mais crimes, pessoal, aqui muita atenção, a pluralidade é de condutas e de crimes. Então ele tem 2 condutas, olha, a primeira conduta e a segunda conduta, 2 crimes. Porque no concurso formal nós vamos ver é uma conduta para vários crimes. Aqui não, aqui é 2 ou mais condutas, poderia ser 2 furtos, poderia ser 2 furtos, legal? Que também se difere do crime continuado, nós vamos ver mais adiante. Então, muita atenção. No concurso material, é 2 ou mais condutas, 2 ou mais crimes. Qual é o critério, professor? Soma. Soma das penas. Beleza, pessoal? Muita atenção com isso. Pessoal, vencidos o concurso material, a atenção que eu chamo para vocês é justamente pela pluralidade de condutas. Porque, vem comigo aqui para a tela, nós vamos adentrar agora no concurso formal. Pessoal, veja o que preconiza o concurso formal. Artigo 70. Pessoal, só recapitulando aqui. O concurso formal, ele é dividido em 2, porque o artigo 70 ele tem 2 disposições. Legal? Ele é chamado de concurso formal perfeito na primeira parte e concurso formal imperfeito na segunda parte. Volta aqui comigo, só para vocês terem uma ideia. Ó, ali eu destaquei para vocês, concurso formal perfeito, artigo 70, primeira parte. Mas estamos dentro do concurso formal. Legal? Vamos ver o que é o concurso formal perfeito ou próprio. Quando o agente, mediante uma só ação, veja a diferença, uma só ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes idênticos ou não, aplicar-se-á a mais grave das penas cabíveis, ou se iguais, somente uma delas. Mas, de qualquer caso, aumenta em 1/6 até a metade. Professor, não entendi. Não entendi o que essa primeira parte do artigo 70 quis dizer. Vem comigo aqui para o quadro. Pessoal, nós vimos que no concurso material são 2 condutas, 2 ou mais crimes. No nosso exemplo, artigo 155, artigo 121. No concurso formal perfeito, o próprio, ele pratica uma conduta e resulta em vários crimes. Como que funciona isso? Vamos dar um exemplo da seguinte maneira. O nosso querido agente delitivo, ele quer matar o seu desafeto. Contudo, naquele contexto fático, a pessoa que ele quer matar está dentro de um carro com 3 pessoas, mais 2 pessoas, né? O nosso agente delitivo, ele quer matar somente esse do meio. Ele quer cometer o artigo 121 do Código Penal. Contudo, o meio que ele vai empregar para cometer esse crime, ele vai lançar, ele vai arremessar, ele vai projetar uma granada em direção ao carro, mas ele quer matar só o do meio. E ele consegue. Nessa explosão, ele mata o do meio. Porém, o A e o C, eles sofrem lesões corporais graves. Artigo 129. Sofrem lesões corporais leves, graves, aqui é indiferente. Veja, pessoal,
Ele teve uma conduta. Uma conduta. E produziu 2 resultados. Uma morte e 2 lesões corporais. Neste caso, nós estamos diante do concurso formal. Por quê? Porque no material, ele praticaria 2 condutas. Ele queria matar um e lesionar o outro. Ele vai praticar uma lesão e uma morte. Aqui não. Aqui ele queria uma só um homicídio. Mas a sua conduta provocou 3 resultados. Ou seja, uma morte e 2 lesões corporais. E o que o dispositivo faz? Vai pegar a mais grave das penas quando diversas. No caso aqui, as penas são diversas por causa do artigo 121. Vai pegar a mais grave e exasperar. Ele vai responder pelos 3 crimes, contudo com a pena do homicídio agravada. É isso que diz o concurso formal. Vem aqui comigo de novo para a tela. Olha lá. Uma ação ou omissão, 2 ou mais crimes, idênticos ou não. No nosso caso, não foram idênticos, porque uma lesão e um homicídio. Se fossem 2 homicídios, a mesma coisa. Legal, pessoal? Aplica-se apenas a mais grave das penas cabíveis, ou seja, nesse caso aqui do homicídio, se iguais, somente uma delas, ou seja, vem aqui comigo para a tela. Se fossem 2 homicídios, por exemplo, 221 aqui, não iria importar, porque as penas seriam idênticas. Mas, de qualquer forma, o nosso dispositivo fala que vai aumentar aí de 1/6 até a metade. Esse é que é o concurso formal próprio ou impróprio, ou perfeito. Vamos recapitular. No concurso material, 2 ou mais condutas, 2 ou mais resultados, 2 ou mais crimes. No concurso formal, uma conduta, vários resultados. Unidade de conduta, pluralidade de crimes. Legal? E a parte final, ou a segunda parte do artigo 70, diz o seguinte. Artigo 70 é o nosso concurso formal impróprio ou imperfeito. Artigo 70, segunda parte. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se da ação ou omissão resulta de desígnios autônomos, consoante o artigo anterior. O nosso critério aqui é o da soma, é o do cúmulo material. Volta aqui comigo para o quadro. Pessoal, no concurso formal, impróprio ou imperfeito, a conduta do agente deve resultar de desígnios autônomos. O que significa essa expressão desígnios autônomos? Ele quer todos os resultados. Exemplo, o agente quer matar a sogra, o sogro e o genro. Ele quer matar os 3. E aí ele verifica que no carro tá os 3. A sogra, o sogro e o genro passeando. Tá tudo lá. Bonitinho. O que ele quer? Os 3 homicídios. Logo, ele munido de um fuzil, ele dispara repetidas vezes contra o veículo com o fim de ceifar a vida dos 3 e consegue. Ele cometeu 3 vezes o artigo 121. É isso que é os desígnios autônomos, pessoal. É ele autonomamente, ou seja, ele tem vontades autônomas para cada um dos resultados. Ou seja, eles têm desígnios autônomos. Então ele vai responder pelos 3 homicídios pelo critério cumulativo conforme o concurso material. É isso que diz o artigo 70 no seu finalzinho. Volta aqui comigo para o slide. Olha lá. Se resultam de desígnios autônomos consoante o artigo anterior. Qual que é o artigo anterior? O artigo do concurso material. Então, nesse caso, ele vai pegar a pena dos 3 homicídios e somar. Que vai resultar aqui num X de pena. Veja, a diferença do concurso formal próprio é o seguinte, é que no concurso formal próprio ele tem uma conduta e 2 resultados, só que os outros resultados não resultam de desígnios autônomos, ou seja, ele não almejava aqueles resultados. Então vai pegar a pena mais grave, se idênticas, né? E vai elevar aquele patamar daquela pena. O contrário não. Se ele, mediante uma conduta, ele realmente almeja os resultados, todos os homicídios, soma as penas, critério do cúmulo material, consoante. É como se fosse aqui, entre aspas, uma espécie de concurso material, né? É como se ele tivesse praticado 3 condutas de homicídio, uma atrás da outra.
Beleza, pessoal? É isso, aqui é o concurso formal impróprio ou imperfeito. Vem aqui comigo de novo para a tela. Veja aí, legal? Qual que é o próximo? Pessoal, crime continuado. O crime continuado prevê a seguinte disposição. O artigo 7.1 do Código Penal é um artigo extenso, então muita atenção aqui na leitura. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro. Vírgula. Aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada em qualquer caso de 1/6 a 2/3. Professor, não entendi nada. Pessoal, o crime continuado é uma espécie de ficção legal em que o agente pratica várias condutas de crimes idênticos e que, de repente, na situação fática, um vai ser considerado por ficção legal, porque a lei impõe esse entendimento, como continuação do primeiro. Suponhamos que o agente comete ali vários crimes. Isso é como se fosse cada tracinho desse um crime. Ou seja, a lei, o artigo 7.1 vira e prevê o seguinte, que os subsequentes, ou seja, é como se esses todos aqui fossem continuação do daqui. E aí nós vamos ver os requisitos para que isso seja aplicável. Ou seja, o crime continuado é o agente praticar várias ações, várias omissões, vários crimes e que um vai ser levado em consideração como continuação do primeiro. Como continuação do daqui. Beleza, pessoal? E aí nós vamos ver os requisitos do crime continuado. Eles estão para vocês aí na tela. Olha aí, pessoal, os requisitos do crime continuado. O primeiro requisito, pessoal, os crimes têm que ser da mesma espécie. Isso quer dizer que eles devem estar previstos no mesmo tipo penal. Pessoal, suponhamos que o agente, no mesmo contexto fático, comete o artigo 5.5, foi até aquele primeiro exemplo nosso, do Código Penal, certo? Artigo 125 do Código Penal, 5.5. E ali, em continuidade, ele comete o 121. Pessoal, isso é crime continuado? De forma nenhuma, pessoal. Por quê? Porque o artigo 7.1 prevê que tem que ser crimes de mesma espécie. E a doutrina e a jurisprudência já pacificou o entendimento que tem que ser o mesmo tipo penal. Aqui são 2 tipos penais diferentes. Aqui estaremos diante do concurso material. Ou, a depender do caso, também um concurso formal, ou seja, concurso material. Não é crime continuado, porque, volta comigo para o slide, para ser concurso, para ser crime continuado, tem que ser os crimes no mesmo tipo penal. Logo, devem ser vários furtos, ou vários roubos, ou vários tráficos de droga, enfim. Não podem ser tipos penais diferentes. E aí, quais que são as mesmas condições de tempo? Então, primeiro requisito, vários tipos penais idênticos, várias infrações penais idênticas, ou seja, tem que estar previsto o mesmo tipo penal. Aqui, no caso, vários artigos 155. Do CP. Vamos colocar aqui 3. Legal? E aí, o tipo penal vira e fala assim, que tem que ser nas mesmas condições de tempo. Por muito tempo a doutrina discutia o que seriam essas mesmas condições de tempo. Porque o tipo penal, o artigo 7.1, ele é um pouco vago nesse sentido, ele não é tão preciso nessa previsão. E aí a doutrina, a jurisprudência veio e pacificou o entendimento que tem que ser aqui num lapso temporal de até 30 dias. Ou seja, dentro de 30 dias, se o agente praticar vários furtos, ele estará diante da continuidade delitiva. Legal, pessoal? Um exemplo clássico de prova, o agente furta várias pessoas ali, faz vários furtos dentro do mesmo shopping, por exemplo, no mesmo dia. Ele furta várias pessoas no mesmo lugar. Ou seja, ele está diante dessa continuidade de mesmo tipo penal, né? A mesma espécie de tipo penal e dentro de um lapso temporal de até 30 dias. Então, voltem comigo para o slide.
a doutrina a jurisprudência não pacificou, que é um lapso temporal de 30 dias. E aí, o que seria também, por muito tempo foi discutido, essa questão de mesmas condições de lugar. Pessoal, para ser crime continuado, ele tem que ter uma espécie de seriedade, né? No sentido de série, tem que ser seriado. Tem que ser os mesmos tipos penais, legal? Num espaço temporal de 30 dias, e para manter aí essa continuidade, tem que ter ali as mesmas condições de tempo, no caso o espaço de 30 dias, e de lugar. Aí a doutrina, a jurisprudência, vem falando o que seriam as mesmas condições de lugar. E aí pacificaram que lugar para fins de crime continuado é na mesma cidade ou, no máximo, numa cidade contígua ou uma cidade vizinha. Beleza, pessoal? Beleza, pessoal? Então, o que seriam as mesmas condições de lugar? Na mesma cidade ou, no máximo, numa cidade vizinha. O que significa isso? Suponhamos que o agente cometeu um crime de furto na cidade A, artigo 155 do CP, e aí viajou 400 quilômetros, aqui ele viajou 400 quilômetros para a cidade B e cometeu mais um furto. Pessoal, a doutrina e a jurisprudência entendeu que para ser crime continuado tem que ser no máximo uma cidade vizinha. Porque aqui não tem essa característica de continuação. Passou-se um lapso espacial muito grande para ele cometer o outro furto. Então, nesse caso aqui, não seria crime continuado. Legal, pessoal? Diferente se fosse a cidade B, fosse uma cidade vizinha, 1 km de distância ou até 10 km de distância, né? A depender do caso concreto, ali pode ser considerado cidade vizinha. Então, aqui sim seria crime continuado. Esse lapso de distância muito grande, a doutrina entende, a jurisprudência entende que não é. Beleza? E aí, eu trago para vocês aqui o último requisito, é a mesma maneira de execução. O que seria isso? É o mesmo padrão de comportamento. Ora, pessoal, por óbvio, né? Se você for aplicar, por exemplo, um furto e um roubo, não é o mesmo padrão de comportamento. Bota aqui comigo pro quadro. Suponhamos que a gente aplica ali um crime de roubo, 57 do CP, que prevê violência ou grave ameaça, e depois um crime de furto. Ou seja, o padrão de comportamento não é o mesmo. Aqui também eu posso diferenciar para vocês aqui também. Olha, ele vai lá e faz um estelionato, artigo 171. Artigo 171 do Código Penal. E depois ele vai lá e, por exemplo, aqui um crime de roubo. 157 do CP. Ora, não é o mesmo padrão de comportamento. Num tem violência, no outro tem. Então, é isso que a doutrina entendeu, a jurisprudência também pacificou o entendimento de que, para ser caracterizado um crime continuado, deve ser o mesmo padrão de comportamento. Então, vamos recapitular aqui os requisitos para fixar bem. Os crimes têm que ser da mesma espécie, ou seja, no mesmo tipo penal. Todos os furtos, todos os roubos para serem crime continuado, beleza? Mesma condição de tempo, ou seja, num lapso temporal de no máximo 30 dias, segundo a jurisprudência e a doutrina. Mesma condição de lugar, ou seja, tem que ser na mesma cidade ou no máximo uma cidade vizinha. E aí, a mesma maneira de execução, tem que ser ali o mesmo padrão de comportamento. Beleza, pessoal? E aí, vencemos os concursos de crimes. Ou seja, nós vimos o concurso material, nós vimos o concurso formal e nós vimos também o crime continuado. Não tem muito segredo depois de mentalizar daquelas diferenças. Contudo, tem alguns temas adjacentes que são relevantes para fins de concurso de crimes. Quais sejam? Vem comigo aqui para a tela. O pacote anticrime, pessoal, a famosa Lei 13.964, chamada de pacote anticrime, ela trouxe algumas alterações na legislação penal e processual penal. Dentre elas, o artigo
75 do Código Penal, em que houve aí um aumento significativo do patamar máximo de pena a ser cumprida no Brasil. O artigo 75, antigamente, ele previa 30 anos. Após o pacote anticrime, o tempo passou a ser de 40. Então, o tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não pode ser superior a 40 anos. Mas, professor, em que isso implica no concurso de crimes? O que isso implica é no parágrafo 1º. Veja lá, quando o agente for condenado a penas privativas de liberdade, cuja soma seja superior a 40, devem ser unificadas para atender o limite deste artigo. Suponhamos, pessoal, que o agente, em um determinado contexto fático, ele cometeu 2 crimes de homicídio qualificados de tal forma que ele tomou ali 30 anos de pena privativa de liberdade em sentença. Nesse contexto fático, ele tomou 30 anos. Legal? E aí, num segundo momento, ele também é apenado por mais um crime de homicídio. Óbvio, pessoal, isso na prática é muito difícil de ocorrer, porque dificilmente consegue essa liberdade tanta que a pessoa consiga cometer 3 crimes de homicídio tão qualificados assim. Mas para fins teóricos e fins de prova, isso pode acontecer. Ele vai tomar mais 20 anos. O que o parágrafo 1º diz pra gente? O que ele prevê? Que, se em determinada situação a pessoa foi apenada por vários crimes e que, para atender o limite máximo de 40, elas devem ser unificadas, ou seja, vai somar. Em tese, ele deveria cumprir 50 anos, contudo, elas devem ser unificadas de forma a atender o patamar máximo de 40. Na prática, ele vai ficar preso 40 anos, porque é o limite máximo que prevê ali o artigo 75. Contudo, nós vamos estudar isso mais adiante nas leis especiais, que esse limite de 50, essa pena de 50, vai ser levada em consideração por alguns benefícios, progressão de regime, livramento condicional. Mas para fins de cárcere, apenas 40 anos. Volta aqui comigo para o slide. É isso que quer dizer o parágrafo 1º, que deve somar as penas para atender ao limite máximo. Beleza? Tranquilo? Próximo tema, pessoal. Como que funciona a execução nessa parte de concurso de crimes? O artigo 76. O artigo 76 prevê que no concurso de infrações, ou seja, concurso de crimes e também pode ter concurso de contravenções, certo? Executar-se-á primeiro a penas mais grave. Legal? E aí eu chamo a atenção para vocês. No concurso entre crimes e contravenções, executa-se sempre as penas do crime primeiro. O que isso quer dizer, professor? Pessoal, os crimes, na teoria da pena, nós vimos que crime, ele pode ser apenado, né? O nosso crime. Ele pode ter pena privativa de liberdade, pena restritiva de direitos e multa. Legal? E nas contravenções? As contravenções é a prisão simples. O artigo 76, aí a gente já viu até inclusive lá nos artigos do concurso de crime, veio e fala o seguinte, olha, no concurso entre crimes e contravenções, óbvio que isso de forma implícita, tá, pessoal? Executa-se sempre a mais grave. Ou seja, quando aí ocorrer esse concurso, a gente vai executar sempre as do crime primeiro, antes da prisão simples. Suponhamos que em determinada situação o agente cometeu ali um crime e uma contravenção. No crime, ele foi apenado apenas com multa, um furto. O juiz falou assim, nesse caso, que foi dar só a multa. E uma prisão simples, sei lá, vias de fato. Então, a pena do crime, independentemente da situação, ela é sempre independentemente da espécie, ela é sempre mais grave do que a contravenção. Então, o juiz tem que executar a multa primeiro e depois aplicar a prisão simples. É isso que quer dizer aí o artigo 76, quando fala que no concurso de infrações executar-se-á primeiro a pena mais grave. Beleza, pessoal? E aí, vamos prosseguir, vamos prosperar. Como que funciona agora a multa? A multa no concurso de crimes. Artigo 72. No concurso de crimes, as multas serão aplicadas distinta e integralmente.
Como que funciona isso, professor? Funciona da seguinte forma. Suponhamos que um agente em determinada situação cometeu 2 crimes contra o patrimônio. Sei lá, um estelionato e uma fraude, com crime contra o patrimônio. E aí, o juiz entendeu por bem, de acordo com as circunstâncias e reincidência, tal, tudo direitinho, ele entendeu não aplicar nenhuma pena restritiva de direitos, nem privativa de liberdade. Aplicou 2 multas. No artigo 155, ele aplicou a multa de 10 salários mínimos, a título de exemplo. 10 salários mínimos. E no estelionato, 171, ele aplicou 5 salários. 5 salários mínimos a título de multa. O que nosso dispositivo vira e fala? Vamos lá, ó. No concurso de crime, as penas de multa são aplicadas distinta e integralmente. E aí vem lá. No concurso material e formal, as multas devem ser somadas. Veja, pessoal, quando da dosimetria da pena, quando da aplicação da pena de multa, o juiz aplica integralmente distintas, ou seja, 10 salários, 5 salários. Para o furto essa, para o estelionato essa. Contudo, para fins de execução da pena, soma. Ele tomou, na verdade, 15 salários mínimos de multa. Contudo, ele tem que aplicar individualmente. Ele não pode aplicar uma para os dois. Ele tem que aplicar uma e a outra. E no concurso formal, se for concurso formal ou material, soma. E no crime continuado, vem aqui por slide, o STJ já entendeu que aplica-se apenas uma. Por quê? Porque é uma ficção jurídica, pessoal. Nós vimos no crime continuado que o crime continuado é uma ficção jurídica. Então, se o agente cometeu 6 furtos em continuidade delitiva, o juiz vai aplicar uma multa, porque os outros demais são considerados por ficção jurídica a continuidade do primeiro. É isso que quer dizer essa observação que eu trouxe para vocês aí. Beleza, pessoal? E aí, como que funciona também a prescrição no concurso de crimes? Artigo 119. 119, perdão. No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um isoladamente. Como que funciona isso? A prescrição do artigo 155 do Código Penal é diferente da prescrição do artigo 121, correto? Como que funciona se forem praticados esses 2 crimes em concurso de infrações? A prescrição será isoladamente. Vamos supor que no concurso material vai haver aí a soma das penas. Suponhamos que o agente tomou 4 anos para o furto, aliás, 2 anos para o furto e 6 anos para o homicídio. Em concurso material. Em concurso material, ele vai ser apenado, vai somar as penas, nós vimos que é o critério cumulativo da soma, 8 anos. Contudo, a prescrição se dará isoladamente. Ou seja, e o que o dispositivo quer e que a prova vai cobrar de vocês? Qual desses prescreve primeiro, pessoal? A resposta só pode ser o crime de furto. Por quê? Se a prescrição é isoladamente, o crime de furto foi aplicado uma pena menor, por óbvio ele vai prescrever primeiro do que o crime de homicídio. É isso que o 119 traduz pra gente, quando ele diz lá no finalzinho, isoladamente. Recapitulando, no concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um isoladamente. Beleza, pessoal? Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Concurso de crimes é uma matéria rápida, mas é uma matéria densa. Vale muito a leitura dos dispositivos, legal? Vale muito a observação de vocês aí com relação a esses sistemas adjacentes que normalmente os candidatos negligenciam o estudo quando se trata de concurso de crimes. A prescrição, a multa. Isso é muito importante para a prova de vocês, principalmente nas carreiras policiais e provas da polícia. Beleza, pessoal? Muito obrigado pela atenção de vocês mais uma vez. Não deixem de se inscrever no canal, dá aí seu like, manda aí seu feedback e até a próxima. Tchau, tchau.